Que história é essa de que Jorge Jesus tem proposta do Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola falo a respeito desse tema, conto também sobre Abel Ferreira. Será que ele pode pintar como substituto do JJ no Benfica? Informações importantes sobre o futuro de Pablo. São Paulo já aceitou uma oferta pelo atacante. No vídeo ainda trago novidades envolvendo Edenilson, Atlético Mineiro e Internacional. Tem as últimas do mercado e a possibilidade grande de Paulo Souza, o novo técnico do Flamengo, fazer uma revolução no atual time rubro-negro. Tudo isso a partir de agora, não se antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono de um canal no YouTube. Esse aqui que você está vendo, com mais de 1.140.000 inscritos, para deixar vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações para não perder nada sobre mercado de transferências, bastidores, finanças, salários e muito mais, beleza? Bom, bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa de apostas esportivas que é patrocinadora master do Fluminense e do Atlético Mineiro. E na Betano você pode se dar bem todo santo dia. Por exemplo, 1º de janeiro, virada do ano, tem futebol? Tem sim. São 4 jogos da Premier League para você apostar. Arsenal e Manchester City, um jogaço. Vitória do Arsenal pagando R$ 5,60 para cada real apostado. O empate pagando R$ 4,45 e a vitória do City pagando R$ 1,55. Tem ainda os jogos do Crystal Palace contra o West Ham, do Sheffield contra o Middlesbrough e do Watford contra o Tottenham. Pegue agora mesmo o link da Betano que eu vou deixar no comentário fixo, faça seu cadastro e ainda ganhe um bônus de 100% no valor do primeiro depósito. E lembre-se, jogar deve ser algo divertido sempre, se deixou de ser, tá na hora de parar. Aposte sempre com responsabilidade. Betano Brasil, o jogo começa agora. Agora sim, bora para as notícias, começando com o giro e a primeira informação é de que Luiz Amarília, atacante paraguaio, 26 anos de idade, que pertence ao Vélez, pode se tornar em breve o primeiro reforço de mais peso do Vasco para a próxima temporada. Jogador que era disputado por vários clubes, fez bom campeonato na temporada passada, nessa temporada de 2021. Pela LDU, 15 gols em 30 jogos. Tem negociações avançadas com o Vasco e pode ser anunciado a qualquer momento. Bora contar também que Elkson ainda segue nos planos do Botafogo, embora as cifras sejam muito distantes. O atacante que rescindiu seu contrato na China tem nesse momento uma proposta do mundo árabe, proposta bem mais vantajosa, então vai caber ao Elkson decidir por jogar no Brasil, num time com quem ele tem dedicação, ou receber bastante dinheiro no exterior. Seguindo com o giro de notícias, contar que o João Cancelo, lateral direito português do Manchester City, teve sua casa assaltada. Ele inclusive postou uma foto do rosto machucado, levaram todas as joias dele, o Cancelo estava bem irritado com a situação. E para fechar, bora falar que o Fluminense contratou uma promessa de apenas 15 anos de idade. Jogador que pertence à Chapecoense é o Kevin Reis, menino que era disputado também pelo Flamengo e pelo Atlético Mineiro. E para vencer essa disputa, o Fluminense precisou emprestar o Frazan, prometer mais um empréstimo de um jogador sub-23 no fim do campeonato estadual e deixar um percentual grande para o atleta e também para a Chapecoense. Faz parte. E se você está em busca de bons jogadores, você precisa fazer aquilo que é possível para contratá-los. Bom, bora para as notícias do dia. Quero começar falando sobre o Flamengo e Paulo Souza, que já foi anunciado de forma oficial. Está preparando as últimas mudanças dele para deixar o Portugal rumo ao Brasil. Pois bem, talvez a principal mudança quando a gente fala em Paulo Souza e Flamengo diga respeito ao elenco. É que uma pessoa do Flamengo me contou que o Paulo Souza chega com a missão de reformular o atual time rubro-negro. Há uma constatação entre os dirigentes do Fla de que o elenco se acomodou depois daquela temporada de 2019 espetacular. Alguns jogadores não estão jogando, nem rendendo, nem treinando aquilo que podem. E o Paulo Souza vai precisar identificar essas situações e vai ter carta branca para mexer em quem bem ele quiser. Independente do cara ter moral com a torcida, de ser titular ou não, quem for jogador que não estiver rezando a cartilha do treinador, quem não estiver se dedicando, vai acabar sendo negociado. Só um bastidor importante que envolve o Flamengo e também esse tema: os 3 atletas da geração 85, o Felipe Luiz, o Diego Alves e o Diego Ribas, tiveram seus contratos renovados antes do fim do Campeonato Brasileiro. E esse foi um erro na visão dos dirigentes do Fla.
Esses contratos não poderiam ter sido renovados com tanta antecedência. Caso contrário, é bem provável que os 3 atletas nem ficassem para a temporada de 2022. Talvez o Felipe Luiz continuasse, Diego Ribas e Diego Alves teriam sua situação bem complexa, não agradam, não têm conseguido jogar no mesmo nível de outros tempos. Bora falar agora sobre Abel Ferreira no Benfica. Explicar direitinho essa história, vocês já sabem que o Jorge Jesus foi demitido do Benfica antes mesmo da derrota para o Porto nessa quinta-feira, jogo do Campeonato Português. A situação do Benfica é caótica, o time não vai brigar pelo título do Campeonato Português, está 7 pontos atrás do Porto, também já havia sido eliminado da Taça de Portugal na semana anterior. Pois bem, o Benfica está em busca de um técnico. Efetivou de forma temporária o técnico do time sub-23, enquanto ainda não encontra opções. Nem Portugal especulam sobre a possibilidade de o Pirlo assumir o comando do Benfica de forma definitiva, mas não está descartada a possibilidade de o Benfica fazer uma investida em cima de Abel Ferreira. O Abel que quando veio ao Palmeiras tinha pouco cartaz em Portugal, seu único trabalho de algum destaque tinha sido no Braga. Mas depois do bicampeonato da Libertadores da América, com direito também à Taça de Portugal, ou melhor, a Copa do Brasil, a partir daí o Abel passou a ser bastante elogiado pela imprensa portuguesa e pelos torcedores em comum. E é natural que Benfica, Sport e Porto, diante de necessidade, pensem na contratação do técnico. Abel que tem vínculo com o Palmeiras até dezembro de 2022 e já deixou bem claro que não vai renovar o contrato até 2024 como gostaria a Leila Pereira. A ideia da presidente do Palmeiras era oferecer um aumento de 25% e estender o vínculo. O problema é que o Abel não conseguiu convencer a esposa e as 2 filhas a virem ao Brasil, então dessa maneira o Abel pode ficar no Palmeiras somente até o Mundial de Clubes. Duvido que ele deixe o Palmeiras às vésperas de um torneio tão importante. Mas, a partir de 12 de fevereiro, quando se encerra o Mundial, a partir daí a situação pode ficar um pouco mais delicada. Resta saber se o Benfica vai esperar até a metade do mês de fevereiro, sabendo que em março já tem mata-mata da Champions League. E você? Quanto você acha que o Abel é imprescindível? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bom, quero falar agora sobre Edenilson, volante que pertence ao Internacional e é um velho sonho do Galo. O Atlético já chegou a um acordo com o Edenilson em relação a salário, tempo de contrato e luvas. Esse acordo existe já há algum tempo. O Inter, ou melhor, o Galo imaginava que bastava pagar a multa rescisória de 3 milhões de dólares e assumir também todas as taxas em cima desse acordo para fechar com o jogador. Afinal de contas, o responsável por esse acordo havia sido o Rodrigo Caetano, enquanto diretor executivo do Colorado. Ele se mudou para o Galo, sabendo dessa questão, foi atrás e fez a oferta de 3 milhões de dólares para o Inter. O Inter não concordou com o acordo e alega que essa cláusula dos 3 milhões de dólares ela vale somente para clubes do exterior. Aí o Edenilson e o Rodrigo Caetano lembraram que havia um acordo verbal entre as partes para que também, se viesse uma proposta do Brasil, o Inter o liberasse. A atual diretoria do Inter disse que não reconhece esse acordo. O Galo chegou a desistir da contratação do Edenilson, mas de acordo com a Rádio Itatiaia está retomando as negociações e pode fazer uma proposta envolvendo atletas, pagamento da multa mais um empréstimo ou a cessão em definitivo de 1 ou 2 jogadores, vai depender muito das condições. Quais atletas hoje estão disponíveis no Galo? O Johan, o Natan e o Borreiro. O Natan está muito perto de se tornar jogador do Santos. Entre Atlético Mineiro e Santos está tudo fechado, resta apenas que o Natan diga sim. Então, ainda haveria a possibilidade de o Inter receber como contrapeso ou o Johan ou o Borreiro. O Johan meio atacante, o Borreiro atacante de lado de campo. Seriam alternativas do Galo para tentar fechar com o Edenilson, jogador super bem avaliado, não só pelo Rodrigo Caetano, mas também pelos dirigentes do Colorado. Bora para mais uma informação exclusiva. O São Paulo já aceitou uma oferta por Pablo, atacante que não faz parte dos planos de Rogério Ceni para 2022 e que custa R$500 mil por mês. Antes de falar sobre esse aceite do São Paulo, contar que o tricolor tentou envolvê-lo em várias negociações. Ofereceu o Pablo como contrapartida para ficar com o Vitor Cuesta, o Inter não aceitou. Ofereceu o Pablo numa troca pelo Patrick, o Inter também não aceitou. Ofereceu o Pablo numa troca pelo Fernando Sobral, foi o Ceará quem dessa vez não aceitou. Mas o Ceará insistiu na contratação do Pablo, até porque precisa de um centroavante e o Thiago Nunes, que é o técnico do Ceará, já disse que com ele o Pablo vai voltar a jogar. A dupla funcionou muito bem nos tempos de Atlético Paranaense. Pois bem, percebendo que não vai conseguir incluir o Pablo em troca nenhuma, o São Paulo já está disposto a aceitar outras ofertas. Foi aí que o Ceará apareceu disposto a pagar uma quantia pequena pelo empréstimo de uma temporada e assumir 100% dos vencimentos do Pablo durante todo o ano de 2022. O São Paulo já disse sim a essa oferta.
ao empréstimo do Pablo para o Ceará. Resta agora que o Pablo aceite também se mudar para o Vovô. Se ele aceitar, o acordo estará fechado. O São Paulo ainda não conseguiu localizar o Pablo, que está curtindo as festas de fim de ano, virada de ano, essa coisa toda. Assim que o Pablo der a resposta, o São Paulo já vai poder bater ou não o martelo em relação a essa transferência. Saída super importante para o São Paulo, que vai economizar cerca de R$500 mil por mês. Contei para vocês que com a saída de outros 10 atletas, a economia do São Paulo já ultrapassava R$1.600.000. É o Tricolor tentando enxugar suas contas para ter fôlego e força para contratar outros atletas. Bom, quero falar agora a respeito do Corinthians. Informação divulgada na noite dessa quinta-feira pelo Henrique Musi, que é repórter do canal no YouTube chamado Bica Galo. Ele trouxe a informação de que o Corinthians já fez uma proposta oficial ao Jorge Jesus e está tentando atravessar a contratação do Galo. Vocês sabem que o Galo negocia com o JJ já há alguns dias. E de acordo com o Henrique, o Corinthians está tentando dar um chapéu no Galo e ficar com o JJ. Fui checar essa informação com todos os lados. Com o empresário que é muito próximo do JJ no Brasil e com quem eu converso com frequência, com o pessoal do Corinthians também. O que existiu em algum momento foi o Jorge Jesus perguntar aos representantes dele no Brasil, o pessoal do escritório do Juliano Bertolucci, sobre a situação do Corinthians. Depois que ele saiu do Benfica e foi procurado pelo Atlético Mineiro, ele perguntou: e o Corinthians, como é que tá? Tem algum movimento lá? O técnico tá firme, não tá? Ele quis entender as condições. E o pessoal do Bertolucci contou que o Silvinho é o atual técnico e a diretoria já havia se posicionado de forma oficial bancando o Silvinho para o ano de 2022. Não passou disso. Posso assegurar para vocês que ninguém do Corinthians fez proposta ao Jorge Jesus. Até porque o Roberto de Andrade e o Alessandro, que são os homens do futebol do Timão, e o Duílio Monteiro Alves, que é o presidente, estão encantados com o trabalho do Silvinho. Por mais maluco que isso possa parecer, eles entendem que o Silvinho tem potencial para ser o futuro técnico da seleção brasileira e vão bancá-lo para 2022. Inclusive, antes de gravar esse vídeo, ainda mandei mensagem para um dirigente alvinegro perguntando se não existia nenhuma chance deles fazerem proposta pelo JJ, e a resposta foi não. O Silvinho será o técnico do Corinthians em 2022, Jorge Jesus completamente descartado. Até porque o JJ tem pedido cifras altíssimas. Contei para vocês com exclusividade nessa quinta-feira que o Jorge Jesus quer 6 milhões de euros por temporada para dirigir o Galo. Isso equivale a mais ou menos 3 milhões de reais e inclui também os salários da comissão técnica dele. O Atlético está tentando discutir uma diminuição, uma redução nesses vencimentos, mas está bem propenso a fechar com o técnico português que não dirige mais o Benfica. Então, se você em algum momento viu que Jorge Jesus poderia ir para o Corinthians, não é real, assim como também não é real a informação de que o Silvinho está de mudança para o Cruzeiro. Ronaldo Fenômeno em algum momento pode até ter pensado em contratar o Silvinho, mas o Silvinho em hipótese alguma vai abandonar o Corinthians, time que se fortaleceu com vários reforços, que já tem o Paulinho para 2022 e ainda busca um grande centroavante. Corinthians que vai disputar a Libertadores para enfrentar a Série B com o Cruzeiro e com uma enorme redução nos vencimentos. O Cruzeiro que tinha uma folha de 4 milhões e meio de reais e de acordo com o Ronaldo Fenômeno vai precisar bancar no máximo 2 milhões e 300 mil. Bom, pessoal, eram essas todas as informações que eu queria dividir com vocês nesse dia 31. Desde já desejar feliz ano novo para vocês, muita saúde, paz, dinheiro e tudo de bom e que vocês continuem vindo por aqui. Essa parceria entre vocês e a gente é super legal, tá bom? Um abração, tchau, tchau!